Como usar a sabedoria estoica para vencer a ansiedade e viver em paz e estoicismo? Existe algo que ninguém te contou sobre a ansiedade. Ela não começa no caos da vida. Ela começa na forma como você foi condicionado a pensar desde muito cedo. E o mais perigoso não é sentir ansiedade. O mais perigoso é acreditar que ela está te protegendo, como se fosse uma aliada tentando te preparar para o pior. Presta atenção nisso. Toda vez que sua mente corre para o pior cenário, ela está tentando te convencer de que está fazendo algo útil. Como se antecipar o sofrimento fosse uma forma de controle. Como se imaginar tudo dando errado fosse um tipo de estratégia inteligente. Mas na prática, o que acontece é o oposto. Você sofre duas vezes, uma na imaginação, outra na realidade. Sêneca já alertava sobre isso de forma direta em Cartas de um Estoico, carta 13. Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. E mesmo entendendo isso, a mente insiste em repetir esse padrão todos os dias, como se estivesse programada para isso. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta simples, mas desconfortável. Quantas coisas que você temeu nos últimos dias realmente aconteceram exatamente como você imaginou? E mais importante ainda, quantas delas você já sofreu antes mesmo de acontecer, criando cenários, ensaiando dores, sentindo emoções que nem sequer tinham motivo real naquele momento? Percebe o que está acontecendo aqui? A sua mente não está reagindo ao presente. Ela está reagindo a uma versão distorcida do futuro. E quanto mais você acredita nesses pensamentos, mais eles ganham força. Mais reais eles parecem, e mais você perde o controle sobre si mesmo. O problema nunca foi o mundo lá fora. O problema é que você foi treinado a acreditar em tudo que pensa. E isso cria um ciclo silencioso. Pensamento gera ansiedade. Ansiedade reforça o pensamento. E quando você percebe, já está preso dentro da própria mente. E se você continuar vivendo assim, reagindo automaticamente a cada pensamento, tentando controlar o que não depende de você, buscando uma segurança que nunca chega, você nunca vai encontrar paz. Não importa o quanto sua vida melhore por fora, porque o conflito não está fora. Ele está acontecendo dentro de você, agora. Mas existe um caminho diferente. Um caminho que não depende do mundo se acalmar, das pessoas mudarem, ou das circunstâncias se alinharem. Um caminho onde você aprende a se posicionar diante do caos sem se perder dentro dele. Onde você deixa de ser refém da própria mente e começa a conduzi-la com clareza. E no próximo ponto, você vai perceber algo que pode ser desconfortável no início, mas libertador quando entendido de verdade. A sua ansiedade pode não ser um problema que surgiu por acaso. Pode ser algo que você vem alimentando todos os dias sem perceber. O vício invisível da preocupação. Agora você vai entender algo que muda completamente o jogo. A preocupação não é apenas uma reação automática. Ela pode ter se tornado um hábito, um padrão repetido tantas vezes que a sua mente passou a tratá-lo como necessário, quase como se fosse uma função básica para a sua sobrevivência. Pensa comigo. Sempre que surge uma incerteza, sua mente entra em ação. Ela começa a analisar, prever, imaginar cenários, criar soluções antecipadas. À primeira vista, isso parece inteligência, parece preparo, parece responsabilidade. Mas existe um detalhe escondido nisso tudo. Essa atividade mental constante não está resolvendo o problema real. Ela está apenas criando uma sensação falsa de controle. E é exatamente aqui que nasce o vício invisível. Porque toda vez que você se preocupa, sua mente sente que está fazendo algo útil, mesmo que não esteja. Mesmo que só esteja te deixando mais cansado, mais tenso e mais distante do presente. Esse ciclo se reforça. Você se preocupa, sente um alívio momentâneo por estar tentando resolver. E isso ensina o seu cérebro a repetir o comportamento. Sem perceber, você começa a depender da preocupação. Ficar sem se preocupar parece errado, parece descuido, parece até irresponsabilidade. E quando você tenta parar, surge um desconforto estranho, como se estivesse deixando algo importante passar.
Mas, na verdade, esse desconforto é só o seu cérebro sentindo falta de um padrão que ele se acostumou a repetir. Epicteto ensinava em seus discursos, livro 1, que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a forma como interpretamos e reagimos a eles. E o que você está fazendo, talvez sem perceber, é reagir com preocupação a quase tudo, como se essa fosse a única forma possível de lidar com a vida. Agora deixa eu te provocar um pouco. Quantas vezes você resolveu de fato um problema apenas se preocupando com ele, não pensando em soluções reais, mas apenas girando em pensamentos repetitivos, imaginando cenários negativos, tentando prever tudo o que poderia dar errado? Isso te trouxe clareza ou só te deixou mais exausto? A preocupação constante não te protege, ela te desgasta. Ela consome sua energia antes mesmo de você precisar agir. E pior, ela te impede de enxergar o que realmente importa. Porque uma mente ocupada demais com o que pode acontecer perde a capacidade de agir bem no que está acontecendo agora. Existe uma diferença clara entre pensar estrategicamente e se preocupar compulsivamente. Pensar estrategicamente leva à ação. A preocupação te paralisa em ciclos mentais que não terminam. E quanto mais você alimenta esse ciclo, mais difícil parece sair dele. Mas aqui está a virada. Se a preocupação é um hábito, ela pode ser desaprendida. Se foi construída pela repetição, pode ser enfraquecida da mesma forma. Só que para isso, você precisa primeiro enxergar o padrão com clareza, sem justificativas, sem romantizar o sofrimento. E no próximo ponto, você vai perceber que por trás desse hábito existe algo ainda mais profundo. Algo que sustenta esse comportamento sem que você perceba. Uma crença silenciosa que faz você continuar tentando controlar o incontrolável. A ilusão de segurança que alimenta o medo. Agora que você percebeu que a preocupação pode se tornar um hábito, é hora de ir ainda mais fundo. Existe uma crença silenciosa sustentando tudo isso. A ideia de que, se você pensar o suficiente, prever o suficiente e se preparar o suficiente, você vai finalmente se sentir seguro. Mas deixa eu te dizer com clareza, essa segurança absoluta que você está tentando alcançar não existe. E quanto mais você corre atrás dela, mais distante ela parece ficar. Pensa na lógica da sua própria mente. Você tenta prever problemas para se proteger. Só que cada previsão gera novas possibilidades, novos cenários, novos riscos. E de repente, aquilo que deveria te acalmar começa a multiplicar motivos para se preocupar. É como tentar apagar fogo com gasolina. Quanto mais você tenta controlar tudo, mais combustível você dá para o medo crescer. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, que você não deve permitir que o futuro te perturbe, porque ele virá com as mesmas ferramentas racionais que você possui agora. Mas o que a mente faz é o oposto. Ela tenta viver o futuro antes dele chegar, sem perceber que está criando uma carga desnecessária no presente. Aqui está o ponto que quase ninguém percebe. A sua ansiedade não vem apenas do medo do que pode acontecer. Ela vem da necessidade de ter garantias, da ideia de que você só vai ficar em paz quando tiver certeza de que nada vai dar errado. E isso cria uma armadilha mental extremamente perigosa, porque quanto mais você busca controle, mais sensível você fica à incerteza. E a vida é, por natureza, incerta. Então o resultado é inevitável. Você passa a viver em estado constante de alerta, tentando antecipar cada detalhe, cada possibilidade, cada risco. E mesmo assim, nunca se sente preparado o suficiente. Agora me responde com sinceridade. Alguma vez na sua vida, você teve controle total sobre tudo? Alguma vez, você conseguiu prever cada detalhe, evitar cada problema, garantir que nada sairia do esperado? Se a resposta é não, então por que a sua mente continua insistindo nessa estratégia? O estoicismo não ensina você a eliminar a incerteza. Ele ensina você a se tornar estável dentro dela. Existe uma diferença enorme entre tentar controlar o mundo e aprender a lidar com ele. Enquanto você estiver preso à primeira opção, a ansiedade sempre vai encontrar espaço. E aqui está a virada que pode mudar tudo.
A paz não vem quando você controla o que vai acontecer. A paz começa quando você aceita que não precisa controlar tudo para ficar bem. Isso não é desistência, isso é inteligência emocional. Quando você solta essa necessidade de segurança absoluta, algo inesperado acontece. Sua mente desacelera, o medo perde força. E você começa a perceber que consegue lidar com muito mais do que imaginava, sem precisar prever cada passo antes de dar. Mas ainda existe um outro problema silencioso acontecendo ao mesmo tempo. Mesmo que você entenda isso racionalmente, sua mente continua sendo puxada para frente, para o que ainda nem aconteceu. E é exatamente isso que você vai entender no próximo ponto. Como o excesso de futuro está roubando completamente a sua capacidade de viver em paz no presente. O excesso de futuro e a perda do presente. Existe um lugar onde a sua ansiedade realmente vive, e não é aqui. Não é neste momento. Não é no que está acontecendo agora. Ela vive no futuro que a sua mente cria sem parar. Percebe isso com honestidade. Seu corpo está aqui, mas a sua mente está sempre alguns passos à frente, pensando no que pode dar errado, no que pode acontecer, no que você precisa evitar, no que ainda nem existe. E quanto mais tempo você passa nesse estado, mais distante você fica da única coisa que realmente é real: o presente. O problema não é pensar no futuro. O problema é viver nele antes da hora. É transformar possibilidades em certezas, cenários em ameaças, suposições em algo que parece concreto. E isso cria um estado constante de alerta dentro de você, como se algo estivesse sempre prestes a dar errado. Sêneca já apontava em Cartas de um Estoico, carta 101, que a maior perda da vida é o adiamento, porque ele nos rouba o dia presente enquanto promete algo que ainda não chegou. E é exatamente isso que acontece quando sua mente fica presa no futuro. Você começa a viver uma vida que ainda não existe, enquanto ignora completamente a única que está acontecendo agora. Agora pensa comigo. Quantas vezes você deixou de aproveitar um momento simples porque estava preocupado com algo que ainda nem aconteceu? Quantas vezes você esteve com alguém, mas sua mente estava longe? Quantas vezes você não conseguiu relaxar, não porque havia um problema real, mas porque havia um cenário hipotético rodando na sua cabeça? Isso tem um custo alto, porque quando você vive constantemente no futuro, o presente começa a parecer insuficiente, sem graça, incompleto. E isso aumenta ainda mais a ansiedade, porque parece que sempre falta alguma coisa, sempre existe algo a resolver antes de você poder finalmente ficar em paz. Mas existe uma verdade que pode te incomodar no início. A sua mente não vai parar de criar futuros possíveis. Esse é o funcionamento natural dela. O ponto não é impedir isso completamente. O ponto é parar de acreditar que você precisa acompanhar cada pensamento até o fim. Epicteto ensinava em seus discursos, livro 4, que quando uma impressão surge, você deve dizer a si mesmo que aquilo é apenas uma aparência, não a coisa em si. E isso muda tudo, porque significa que você pode observar seus pensamentos sem se deixar levar por eles. Imagina o que acontece quando você começa a fazer isso. O pensamento sobre o futuro surge. Em vez de entrar nele, você reconhece. Em vez de seguir o roteiro, você interrompe. Em vez de reagir, você observa. Aos poucos, a intensidade diminui. A urgência desaparece. E você volta para o presente. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. A paz que você está procurando não está no futuro onde tudo dá certo. Ela está na sua capacidade de permanecer aqui, mesmo quando sua mente tenta te levar para longe. Só que existe algo ainda mais sutil acontecendo por trás disso tudo. Mesmo sabendo que o futuro é incerto, sua mente continua criando cenários negativos, como se isso fosse necessário. Como se existisse algum tipo de vantagem em sofrer antes da hora. E é exatamente isso que você vai entender no próximo ponto. Existe um motivo oculto que faz você antecipar o sofrimento, mesmo quando isso só te prejudica. O prazer oculto em sofrer antecipadamente. Existe um comportamento na sua mente que é difícil de aceitar, mas extremamente importante de entender.
Em algum nível, você pode estar encontrando uma falsa sensação de conforto em sofrer antes das coisas acontecerem. Isso parece absurdo à primeira vista. Ninguém quer sofrer, mas observa com atenção o que acontece dentro de você. Quando surge uma possibilidade negativa, sua mente corre para o pior cenário. Ela detalha, amplia, dramatiza, e ao fazer isso, cria uma sensação estranha de preparo, como se você estivesse se protegendo contra o impacto do que pode vir. É como se sua mente dissesse: se eu já sofrer agora, não vai doer tanto depois. Só que isso é uma armadilha, porque o sofrimento antecipado não reduz a dor futura. Ele apenas adiciona dor ao presente. Sêneca escreveu em Cartas de um Estoico, carta 13, que muitos se torturam antes do tempo, carregando sofrimentos que talvez nunca cheguem. E mesmo assim, a mente continua insistindo nesse padrão porque ele cria uma ilusão de controle emocional. Agora pensa comigo com total honestidade. Quando você imagina o pior cenário, existe uma sensação de que você está se preparando, certo? Como se estivesse ficando mais forte, mais resistente, mais pronto para lidar com aquilo. Mas o que realmente está acontecendo é o contrário. Você está drenando sua energia antes mesmo de precisar dela. E aqui entra o ponto mais sutil de todos. Esse comportamento começa a se reforçar, porque sempre que algo dá certo no final, sua mente interpreta de forma distorcida. Ela pensa: ainda bem que eu me preparei, ainda bem que eu pensei em tudo, como se o sofrimento antecipado tivesse sido útil, mesmo quando não teve nenhuma relação real com o resultado. Isso cria um ciclo perigoso. Você sofre antes. O pior não acontece. E sua mente usa isso como justificativa para continuar sofrendo nas próximas vezes. É um condicionamento silencioso. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 7, parágrafo 8, que não devemos sofrer mais na imaginação do que na realidade. E mesmo assim, a maioria das pessoas vive exatamente o contrário. Sofre muito antes, sofre durante, e às vezes até depois, revisitando mentalmente aquilo que já passou. Agora deixa eu te mostrar a virada. Você não precisa sofrer antes para se preparar. Preparação real é clareza, não tensão. É presença, não antecipação. É saber que quando o momento chegar, você vai lidar com ele usando os recursos que tiver naquele instante. Quando você para de antecipar sofrimento, algo muda imediatamente. Sua mente desacelera, seu corpo relaxa, e você começa a economizar energia emocional para o único momento que realmente importa: o agora. Mas existe um outro problema que torna tudo isso ainda mais difícil de perceber. Em muitos casos, você já não se vê separado desses pensamentos. Você começa a acreditar que essa ansiedade faz parte de quem você é, e é exatamente isso que você vai encarar no próximo ponto, o momento em que a ansiedade deixa de ser algo que você sente e passa a ser algo que você acredita que é. A identidade ansiosa. Quando você se torna seus pensamentos, existe um ponto em que a ansiedade deixa de ser apenas um estado passageiro e começa a se misturar com a sua identidade. Você para de dizer, eu estou ansioso, e começa, mesmo sem perceber, a agir como se fosse eu sou ansioso. E essa pequena mudança silenciosa tem um impacto gigantesco na forma como você vive. Porque quando algo vira identidade, você não questiona mais. Você aceita. Você passa a interpretar tudo a partir desse filtro. Cada pensamento acelerado, cada preocupação, cada medo passa a parecer parte natural de quem você é. E isso enfraquece qualquer tentativa de mudança antes mesmo dela começar. Pensa com calma. Se você acredita que é uma pessoa ansiosa, o que acontece quando tenta ficar em paz? Surge um conflito interno. Parece estranho. Parece fora do seu padrão. E aí, quase automaticamente, sua mente te puxa de volta para o estado conhecido. Não porque ele é bom, mas porque ele é familiar. Epicteto ensinava em seus discursos, livro 2, que você não é aquilo que acontece na sua mente, mas sim a forma como escolhe responder ao que acontece. E isso muda completamente a perspectiva, porque significa que pensamentos ansiosos não definem quem você é.
Eles são apenas eventos mentais, não uma identidade. Mas o problema é que, ao longo do tempo, você foi reforçando essa identificação. Cada vez que disse, eu sou assim, cada vez que se rotulou, cada vez que acreditou que não podia mudar, você fortaleceu essa construção interna. E quanto mais sólida ela parece, mais difícil fica enxergar uma saída. Agora, observa um detalhe importante. Se você consegue perceber que está ansioso, então existe uma parte de você que está observando isso. E essa parte não está ansiosa. Ela está consciente. Ela está presente. Ela está intacta. Isso significa que existe uma distância entre você e seus pensamentos, mesmo que você nunca tenha prestado atenção nisso antes. Musônio Rufo defendia que o treino da mente começa exatamente nesse ponto, quando você deixa de agir automaticamente e passa a observar com intenção. Porque é na observação que surge a liberdade de escolha. Agora vem a virada que pode mudar tudo. Você não precisa eliminar todos os pensamentos ansiosos para viver em paz. Você precisa parar de se identificar com eles. Precisa parar de tratar cada pensamento como uma verdade absoluta e começar a enxergá-los como eventos passageiros. Quando essa separação começa a acontecer, algo poderoso surge. Espaço. Espaço entre o estímulo e a resposta. Espaço entre o pensamento e a ação. E é nesse espaço que você começa a recuperar o controle. Mas mesmo entendendo isso, ainda existe algo que pode manter sua mente agitada. Porque quando não existe uma direção clara, qualquer pensamento ganha força. Qualquer distração domina. Qualquer medo se amplifica. E é exatamente isso que você vai entender no próximo ponto. O que acontece quando a sua mente está cheia de ruído, mas vazia de direção. O ruído mental e a falta de direção interna. Existe um motivo silencioso pelo qual sua mente não para. Não é apenas porque você pensa demais, é porque você pensa sem direção. Quando não existe clareza interna, qualquer pensamento encontra espaço. Qualquer preocupação cresce. Qualquer distração se torna dominante. Percebe o que acontece ao longo do seu dia. Sua atenção é puxada o tempo todo. Notícias, redes sociais, problemas, expectativas, opiniões. Tudo compete pelo seu foco. E se você não define conscientemente para onde sua mente deve ir, ela será levada por qualquer estímulo externo. Isso cria um estado constante de ruído mental. E o ruído não é só quantidade de pensamentos, é falta de critério. É pensar muito sem saber por que está pensando. É analisar situações que não exigem análise. É gastar energia mental com coisas que não têm relevância real. E esse excesso de estímulo sem filtro gera uma sensação constante de inquietação. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 4, parágrafo 3, que a mente se torna da cor dos seus pensamentos. Agora pensa no impacto disso. Se sua mente está constantemente exposta a preocupações, comparações, medos e distrações, como você espera sentir paz? O problema não é apenas o que você pensa. É a ausência de um princípio que organize esses pensamentos. Quando você não tem valores claros, qualquer coisa parece importante. Quando você não tem direção, qualquer caminho parece urgente. E isso aumenta a ansiedade, porque tudo ganha o mesmo peso dentro da sua mente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. O que realmente importa para você? Não o que disseram que deveria importar, não o que parece importante para os outros, mas aquilo que, se estivesse claro dentro de você, eliminaria metade das suas preocupações automaticamente. Porque quando você sabe o que importa, você começa a descartar o resto. Você deixa de reagir a tudo. Você deixa de carregar problemas que não são seus. Você para de investir energia em cenários que não têm relevância real. E isso reduz drasticamente o ruído mental. Epicteto ensinava que quem não sabe para onde vai, qualquer vento parece desfavorável. E isso se aplica perfeitamente à ansiedade. Sem direção interna, tudo parece ameaça. Tudo parece urgente. Tudo parece fora de controle. Agora vem a virada. Paz não é ausência de pensamentos. Paz é presença de direção. É saber com clareza
quais pensamentos merecem atenção e quais devem ser ignorados. É escolher conscientemente onde colocar sua energia mental. Quando você começa a fazer isso, algo muda imediatamente. Sua mente desacelera não porque parou de pensar, mas porque parou de se dispersar. O foco aumenta, a clareza aparece e a ansiedade perde espaço, porque ela depende justamente desse caos interno para existir. Mas ainda existe um ponto essencial que sustenta tudo isso. Mesmo com direção, mesmo com clareza, sua mente pode continuar reagindo de forma automática se nunca foi treinada de verdade. E é exatamente isso que você vai entender no próximo ponto. A ansiedade não é apenas excesso de pensamento. Muitas vezes, ela é falta de treino emocional. A ansiedade como falta de treinamento emocional. Agora você chega em um ponto que muda completamente a forma de enxergar a ansiedade. Talvez o problema não seja o que você sente. Talvez o problema seja que ninguém nunca te ensinou a lidar com o que você sente. Pensa nisso com honestidade. Você foi treinado para resolver problemas externos, estudar, trabalhar, produzir, responder rápido, se adaptar. Mas em nenhum momento te ensinaram como lidar com medo, incerteza, pressão ou desconforto interno. E quando essas emoções aparecem, você tenta reagir sem preparo. Isso é o mesmo que entrar em um campo de batalha, sem nunca ter treinado. Você não sabe como se posicionar, não sabe como responder, não sabe o que ignorar. E o resultado é previsível. Reação impulsiva, desgaste emocional e sensação constante de perda de controle. Musônio Rufo defendia que a filosofia não era teoria, era prática diária, era treino. Da mesma forma que o corpo precisa de esforço para se fortalecer, a mente precisa de exposição consciente ao desconforto para se tornar estável. Agora observa um padrão comum. Sempre que surge algo desconfortável, o que você faz? Você evita, distrai, foge ou tenta eliminar aquilo o mais rápido possível. Isso parece aliviar no curto prazo, mas cria um efeito silencioso. Sua tolerância emocional diminui. Com o tempo, coisas pequenas começam a gerar reações grandes. Situações simples parecem mais difíceis do que realmente são. E a ansiedade cresce não porque a vida ficou mais pesada, mas porque sua capacidade de lidar com ela ficou mais fraca. Epicteto ensinava em seus discursos, livro 1, que as dificuldades não surgem para nos destruir, mas para nos treinar. O problema é que, sem perceber, você pode estar evitando exatamente as experiências que fortaleceriam sua mente. Agora deixa eu te provocar um pouco. Quantas vezes você escolheu o caminho mais confortável apenas para não sentir desconforto? Quantas vezes evitou uma conversa, uma decisão, uma ação, só para não lidar com a tensão daquele momento? E quantas vezes isso voltou depois, maior, mais difícil e mais carregado? A mente funciona como um músculo. Se você não usa, enfraquece. Se você evita esforço, perde resistência. E quando finalmente precisa lidar com algo desafiador, não tem estrutura interna para sustentar a pressão. Agora vem a virada. Você não precisa eliminar a ansiedade para se sentir forte. Você precisa começar a treinar a sua capacidade de permanecer estável, mesmo quando ela aparece. Isso muda tudo. Significa permitir pequenas doses de desconforto de forma consciente. Significa não fugir imediatamente. Significa observar a emoção sem tentar controlá-la no impulso. Aos poucos, sua mente começa a entender que não precisa reagir com intensidade a tudo, e quando esse treino se torna constante, algo poderoso acontece. Aquilo que antes te abalava começa a perder força. Aquilo que parecia insuportável se torna administrável, e a ansiedade deixa de ser um sinal de perigo e passa a ser apenas uma sensação passageira. Mas ainda existe um fator que está sabotando esse processo sem que você perceba. Um hábito moderno que parece inofensivo, mas que está enfraquecendo sua mente todos os dias. E é exatamente isso que você vai entender no próximo ponto. Como o excesso de conforto está reduzindo drasticamente a sua resistência emocional. O conforto que enfraquece a mente.
Existe um paradoxo silencioso acontecendo na sua vida. Quanto mais conforto você tem, mais difícil parece lidar com qualquer desconforto. E isso não é coincidência. É consequência direta da forma como você vem condicionando a sua mente. Pensa no seu dia. Sempre que algo exige esforço, você tem uma alternativa mais fácil. Sempre que surge um tédio, você pega o celular. Sempre que aparece um desconforto, você tenta aliviar imediatamente. Tudo ao seu redor foi construído para reduzir atrito, acelerar prazer e evitar qualquer tipo de tensão. Isso parece bom, parece progresso. Mas existe um efeito colateral que quase ninguém percebe. Você está reduzindo a sua capacidade de suportar o mínimo de desconforto. E quando a vida exige algo além desse limite, a sua mente reage como se fosse uma ameaça muito maior do que realmente é. Sêneca escreveu em Cartas de um Estoico, Carta 18, que devemos praticar a pobreza de tempos em tempos para que não temamos aquilo que pode acontecer. O que ele está dizendo, de forma prática, é que o desconforto precisa ser experimentado de forma voluntária, não como punição, mas como treino. Agora observa o contraste. Quanto mais você evita desconforto, mais sensível você se torna. Pequenos problemas parecem grandes, pequenas frustrações parecem insuportáveis. E isso alimenta diretamente a ansiedade, porque qualquer variação fora do esperado já ativa um estado de alerta. Você não percebe, mas está treinando sua mente todos os dias. A questão é se esse treino está te fortalecendo ou te enfraquecendo. Cada vez que você escolhe o caminho mais fácil automaticamente, você reforça a ideia de que não consegue lidar com o difícil. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 1, que ao acordar devemos lembrar que fomos feitos para agir, não para permanecer no conforto. Existe uma força interna em você que só aparece quando é exigida. Agora deixa eu te perguntar com clareza. Quando foi a última vez que você escolheu algo difícil de propósito? Não porque foi obrigado, mas porque sabia que aquilo iria te fortalecer. Quando foi a última vez que você permaneceu em um desconforto sem tentar escapar imediatamente? Porque é exatamente aí que a mudança começa. Quando você para de fugir do desconforto e começa a encará-lo de forma consciente, sua mente aprende algo novo. Ela aprende que desconforto não é perigo, que sensação não é ameaça, que você consegue permanecer firme mesmo quando não está tudo fácil. E isso muda completamente a relação com a ansiedade, porque ela perde o poder de te assustar. Ela deixa de ser um sinal de que algo está errado e passa a ser apenas uma resposta natural do corpo que você agora sabe como sustentar sem entrar em colapso. O conforto constante cria uma mente frágil. O desconforto consciente cria uma mente estável. Essa é a diferença que transforma completamente a forma como você vive. Mas ainda existe um ponto fundamental que sustenta toda essa experiência interna. Mesmo quando você enfrenta o desconforto, mesmo quando tenta manter a calma, existe algo que pode intensificar ou aliviar completamente o que você sente. E isso está na forma como você interpreta o que acontece. A interpretação como fonte do sofrimento. Agora você chega ao ponto mais decisivo de todos. Não é o que acontece que define o que você sente. É o significado que você dá ao que acontece. E isso muda completamente a forma como você entende a ansiedade. Percebe como duas pessoas podem passar pela mesma situação e reagir de formas totalmente diferentes. Uma entra em desespero. A outra permanece estável. O evento é o mesmo. O que muda é a interpretação. É a narrativa interna que cada uma constrói naquele momento. E o problema é que essa interpretação acontece rápido, automática, quase invisível. Você não percebe que está interpretando. Você acredita que está apenas reagindo à realidade. Mas, na prática, você está reagindo à versão da realidade que a sua mente criou. Epicteto deixou isso claro em seus ensinamentos. Não são os fatos que perturbam as pessoas, mas os julgamentos que elas fazem sobre esses fatos. Isso significa que entre o que acontece e o que você sente, existe um espaço. E é nesse espaço que tudo pode mudar. Agora pensa em uma situação recente
que te gerou ansiedade. O que exatamente aconteceu? E agora vai mais fundo. O que você disse para si mesmo sobre aquilo? Qual foi a interpretação? Foi algo como: isso vai dar errado, eu não vou conseguir, isso é um problema enorme. Percebe como a emoção vem depois desse pensamento, não antes. Primeiro vem a interpretação, depois o corpo responde, o coração acelera, a respiração muda, a tensão aparece. E então, você acredita que o problema é a situação, quando na verdade foi o significado que você atribuiu a ela. Sêneca reforça isso em Cartas de um Estoico, carta 13, ao lembrar que muitas vezes somos nós que ampliamos os problemas com nossas próprias ideias. E quando você entende isso de verdade, você ganha algo poderoso. Você ganha influência sobre o que sente. Agora vem a virada prática. Você não precisa aceitar a primeira interpretação que surge. Você pode questionar. Você pode pausar e perguntar a si mesmo se aquilo é um fato ou apenas uma suposição. Pode perguntar se está vendo a situação com clareza ou através do filtro do medo. Isso não significa negar a realidade. Significa enxergar com precisão, sem exagero, sem dramatização, sem distorção. E quando você faz isso, a intensidade emocional muda imediatamente. Uma situação que parecia insuportável começa a parecer administrável. Um problema que parecia gigante começa a se tornar específico. E quando algo se torna específico, ele pode ser resolvido. Mas aqui está o ponto que conecta tudo. Mesmo entendendo a interpretação, a sua mente ainda pode continuar presa em outra dimensão que alimenta a ansiedade sem parar. Uma dimensão onde o passado pesa e o futuro assusta, enquanto o presente é ignorado. E é exatamente isso que você vai entender no próximo ponto. A diferença entre o tempo real que você vive e o tempo psicológico que a sua mente cria. O tempo psicológico vs. o tempo real. Existe uma diferença que, quando você entende de verdade, muda completamente a sua relação com a ansiedade. É a diferença entre o tempo que está acontecendo agora e o tempo que a sua mente cria. O tempo real é simples. Ele é o que está diante de você neste exato momento. É o que você está fazendo, ouvindo, vendo, vivendo. Já o tempo psicológico é outra coisa. Ele é feito de lembranças, projeções, medos, expectativas. Ele não existe de fato, mas ocupa quase todo o espaço da sua mente. E é nesse tempo psicológico que a ansiedade cresce. Percebe o padrão. Seu corpo está no presente, mas sua mente está revisitando algo que já aconteceu ou tentando prever algo que ainda nem chegou. E enquanto isso acontece, você reage emocionalmente como se tudo fosse real agora. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, parágrafo 36, que cada um vive apenas o momento presente, e todo o resto ou já passou ou ainda é incerto. Mas a mente faz exatamente o contrário. Ela ignora o único momento que existe e se prende ao que não pode ser tocado. Agora observa o impacto disso. Quando você revive o passado, você sente de novo emoções que já deveriam ter passado. Quando você antecipa o futuro, você ativa emoções que ainda não deveriam existir. E isso cria uma sobrecarga emocional constante. É como se você estivesse vivendo várias linhas do tempo ao mesmo tempo, sem perceber que nenhuma delas está realmente acontecendo agora. Epicteto ensinava que devemos lidar com as coisas conforme elas se apresentam, não conforme imaginamos que serão. E isso exige uma habilidade que poucas pessoas desenvolvem, a habilidade de voltar para o presente de forma consciente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Neste exato momento, existe algum problema real acontecendo ou ele está apenas na sua mente? Se você for completamente honesto, vai perceber que, na maioria das vezes, o problema não está no agora. Ele está no tempo psicológico que você criou. E isso não significa que sua vida é perfeita. Significa que você está sofrendo fora do momento em que realmente poderia agir. Aqui está a virada. Quando você traz sua atenção de volta para o presente, algo muda imediatamente. A intensidade diminui. A urgência desaparece.
A mente desacelera, porque no presente as coisas são mais simples do que parecem quando você as imagina. O presente não tem todas as histórias que sua mente cria. Ele não tem todos os cenários, todos os medos, todas as possibilidades. Ele tem apenas o que é. E quando você começa a viver mais nesse espaço, a ansiedade perde força, porque ela depende do tempo psicológico para existir. Mas ainda existe um ponto essencial para sustentar esse estado. Não basta entender o presente. É preciso construir uma forma consistente de permanecer estável nele. E é exatamente isso que você vai entender no próximo ponto. A tranquilidade não é algo que acontece por acaso. Ela é construída com disciplina. A disciplina silenciosa da tranquilidade. Existe uma ideia que pode desmontar tudo o que você acreditava sobre paz. Tranquilidade não é algo que simplesmente acontece quando tudo está bem. Tranquilidade é algo que você constrói todos os dias, mesmo quando não está. A maioria das pessoas espera se sentir em paz para então agir melhor. Mas o caminho é o inverso. Você age melhor primeiro e a paz vem como consequência. Isso exige disciplina. Não uma disciplina rígida ou forçada, mas uma disciplina silenciosa, interna, quase invisível para quem olha de fora. Epicteto ensinava em seus discursos, livro 1, que não devemos buscar que os acontecimentos ocorram como queremos, mas aprender a querer que ocorram como ocorrem. Isso não é passividade, é alinhamento, é ajustar sua resposta à realidade em vez de lutar contra ela o tempo todo. Agora observa um padrão. Quando algo foge do esperado, qual é sua reação imediata? Reclamar, resistir, se frustrar, tentar mudar o que já aconteceu. Tudo isso consome energia. Tudo isso alimenta a ansiedade. E tudo isso acontece de forma automática quando não existe treino. A disciplina entra exatamente aqui, no momento em que você interrompe essa reação automática e escolhe conscientemente como vai responder. Não é sobre controlar emoções instantaneamente. É sobre não agir impulsivamente a partir delas. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, parágrafo 30, que a melhor forma de se defender é não se tornar semelhante àquilo que te fere. Isso significa que você não precisa absorver o caos ao seu redor. Você pode manter sua postura interna, independentemente do que acontece fora. Agora, pensa no impacto disso. Em vez de reagir a cada estímulo, você começa a escolher. Em vez de se deixar levar por cada emoção, você observa antes de agir. Isso parece simples, mas exige repetição, exige consistência, exige presença. E é por isso que é disciplina, porque você não vai acertar sempre. Vai esquecer, vai reagir, vai se perder em pensamentos. Mas cada vez que você volta, cada vez que percebe e ajusta, você fortalece essa habilidade. Musônio Rufo defendia que o progresso não está em nunca falhar, mas em retornar rapidamente ao caminho correto. E isso se aplica diretamente à sua mente. Não é sobre perfeição, é sobre constância. Agora vem a virada. Paz não é ausência de estímulos. Paz é a capacidade de não se desorganizar internamente diante deles. Isso só é possível quando você constrói uma base sólida, dia após dia. Pequenas escolhas começam a se acumular. Um momento em que você respira antes de reagir. Um instante em que você aceita em vez de resistir. Uma decisão em que você foca no que pode controlar e solta o resto. Isso parece pequeno, mas transforma completamente a forma como você vive. Com o tempo, algo muda de forma profunda. Aquilo que antes te tirava do eixo passa a ter menos impacto. Aquilo que antes dominava sua mente perde espaço. E a tranquilidade deixa de ser algo raro e começa a se tornar o seu estado natural. Mas existe um último passo que fecha tudo isso. Um entendimento que simplifica, organiza e liberta de uma vez por todas. E é exatamente isso que você vai ver agora. A liberdade que surge quando você para de tentar controlar tudo. A liberdade de não precisar controlar tudo. Agora, você chega ao ponto mais libertador de todos. Depois de entender a preocupação, o medo, o futuro, a interpretação, o treino e a disciplina,
tudo converge para uma única verdade simples. Você não precisa controlar tudo para viver em paz. Parece óbvio quando dito assim, mas observa como você vive, tentando antecipar, ajustar, evitar, prever, garantir, como se a tranquilidade fosse uma recompensa que só vem depois que tudo estiver sob controle. Só que esse momento nunca chega, porque a vida não foi feita para ser controlada em cada detalhe. Epicteto ensinava em seus discursos, livro 1, que existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. E quando você confunde essas duas categorias, a ansiedade se torna inevitável, porque você passa a gastar energia onde não tem poder algum. Agora pensa com clareza. Você não controla o que as pessoas pensam, não controla o que vai acontecer amanhã, não controla imprevistos, não controla o tempo, não controla o passado. E mesmo assim, sua mente insiste em tentar organizar tudo isso como se fosse possível. Isso cria um estado constante de tensão, porque você assume uma responsabilidade que não é sua. E quanto mais você tenta segurar tudo, mais pesado tudo fica. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 12, parágrafo 36, que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E isso aponta para algo essencial. O único domínio real que você tem é interno. Agora vem a virada definitiva. Quando você aceita profundamente que não controla tudo, você não perde poder. Você recupera, porque toda a energia que antes estava sendo desperdiçada, tentando controlar o incontrolável, volta para aquilo que realmente depende de você. Suas ações, suas escolhas, suas respostas, sua postura diante do que acontece. Sêneca reforça em Cartas de um Estoico, carta 28, que não é o homem que tem pouco que é pobre, mas aquele que deseja mais. E isso se conecta diretamente com o controle. Quanto mais você exige que tudo seja do seu jeito, mais insatisfeito você se torna. Agora, imagina o oposto. Você faz o que pode, com clareza, com presença, com responsabilidade. E o que não depende de você, você solta, sem resistência, sem luta interna, sem desgaste desnecessário. Isso não é desistir. Isso é maturidade emocional. É entender onde termina o seu alcance e começa o fluxo natural da vida. E quando essa compreensão se torna real dentro de você, algo muda de forma profunda. A ansiedade perde espaço porque não encontra mais resistência para se alimentar. O medo diminui porque não existe mais a ilusão de controle absoluto. E a mente começa a se acalmar porque finalmente para de lutar contra o inevitável. A paz que você buscava não estava em organizar o mundo, estava em organizar a sua forma de se relacionar com ele. E quando você entende isso, você deixa de ser alguém que tenta controlar a vida e se torna alguém que sabe viver. Conclusão. Agora tudo se conecta de forma simples e direta. A ansiedade nunca foi apenas sobre o que acontece fora. Ela sempre foi sobre a forma como você se relaciona com o que acontece dentro. Durante todo esse caminho, você percebeu algo que a maioria das pessoas nunca para observar. O problema não era o futuro, era a tentativa de controlá-lo. Não era o pensamento, era a crença de que ele precisava ser seguido. Não era o desconforto, era a fuga constante dele. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, que a sua mente tem poder sobre si mesma e não sobre os acontecimentos externos. E essa é a base de tudo, porque quando você entende isso de verdade, você para de desperdiçar energia lutando contra o que não pode controlar. Agora presta atenção no que realmente mudou aqui. Nada no mundo lá fora. As incertezas continuam. Os imprevistos continuam. As dificuldades continuam existindo. Mas algo dentro de você começa a se reorganizar. Você começa a perceber seus pensamentos sem se perder neles. Começa a sentir emoções sem reagir automaticamente. Começa a aceitar o que não depende de você sem carregar peso desnecessário. Epicteto ensinava que o homem sábio não busca que as coisas aconteçam como deseja, mas deseja que aconteçam como acontecem. Isso não é resignação, é liberdade.
É parar de lutar contra a realidade e começar a agir com ela. E quando isso acontece, a ansiedade perde o espaço que tinha, porque ela dependia de resistência, de controle, de antecipação. E agora, você não oferece mais isso. A paz que você procurava não estava escondida em um futuro perfeito. Ela estava disponível no momento em que você parasse de fugir do presente, no momento em que você assumisse o controle da única coisa que sempre esteve nas suas mãos: a sua mente. Sêneca lembrou em Cartas de um Estoico, carta 13, que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E agora você entende isso não como uma frase, mas como uma experiência que pode ser transformada. Então guarda isso com clareza. Você não precisa eliminar a ansiedade para viver em paz. Você precisa parar de alimentá-la. Precisa parar de acreditar em tudo que pensa. Precisa parar de tentar controlar tudo o que acontece. Porque no momento em que você faz isso, algo muda de forma silenciosa, mas definitiva. Você deixa de ser arrastado pela vida e passa a caminhar com ela. E é aí que a verdadeira tranquilidade começa.